ok? Então, gente, voltando, agora vamos dar início à nossa aula sobre efeito estufa, ok? Então, o efeito estufa é um fenômeno causado pelos gases que estão presentes na atmosfera desde a formação da Terra. Ou seja, o efeito estufa ele é um processo natural, que ele já existe na Terra, né? Não é um efeito que é causado pelo homem. E ele não é um vilão, como muito se diz por aí, certo? Eles funcionam como uma capa que não deixa o calor absorvido da irradiação solar escapar para o espaço. Ou seja, ele funciona como uma espécie de estufa mesmo. Então, a Terra absorve esse calor e ele evita que esse calor que foi transmitido pelo Sol se perca pelo espaço, né? Então, deixando a Terra sempre numa temperatura boa para a vida, ok? Então, esse efeito aquece a Terra tanto durante o dia quanto à noite, tá? Sem o efeito estufa, a temperatura ambiente seria baixa e não haveria condições para a vida, certo? Entretanto, a má fama do efeito estufa acontece por causa das atividades humanas, que emitem mais gás carbônico e outros gases tóxicos que a natureza não consegue neutralizar. Ou seja, como a grande quantidade de indústrias, de automóveis, né, o desmatamento, então tudo isso aumenta o efeito estufa. Por quê? Porque ele fica maior do que a natureza consegue consumir, certo? Então isso acaba elevando ainda mais a temperatura, fazendo com que a temperatura se eleve e a poluição se concentre. Isso ocorre principalmente pela queima de combustíveis fósseis, tá? Como carvão, petróleo, gás natural, e pelo desmatamento e queimada de florestas. Tá? Como consequência, a temperatura ambiente da Terra vem aumentando, causando prejuízo ao planeta e, consequentemente, a toda a forma de vida que existe no planeta. Tá? Mas a redução da emissão de gases causadores do efeito estufa depende das ações dos governos de todos os países, e nem todos respeitam o compromisso já assumido para isso. Então, todo mundo aqui do planeta tem a responsabilidade de ter esses cuidados aqui, certo? Como? São mudanças na atitude, economizar energia, evitar utilizar carros como meio de transporte, dando preferência sempre ao transporte coletivo e a bicicletas, certo? Reciclar o lixo caseiro, plantar árvores de preferência nativo de sua região, usar sacolas recicláveis para carregar compras e evitar o uso de sacolas plásticas, tá? E usar produtos reciclados ou recicláveis, tá? Então, um dos maiores causadores da poluição do planeta são, isso é sem sombra de dúvidas, as indústrias e os automóveis, né? Então é por isso que é bastante importante reforçar isso aqui, tá? Então o uso de transportes coletivos, sempre que puder usar bicicleta, quando não houver necessidade de usar o carro, tente utilizar o transporte coletivo, certo? E tem essa atividade aqui que eu vou deixar para vocês, tá? O que é o efeito estufa? Então você vai colocar o conceito aqui, pode colocar com as suas palavras, tá? Segunda questão, explique as causas e as consequências do aumento do efeito estufa nos últimos 100 anos, tá? Então você pode dar uma pesquisada, pode colocar aqui, tá? Pesquise e responda no seu caderno que outras medidas podemos tomar para ajudar nosso planeta com relação ao efeito estufa, tá? Então você vai pesquisar outras medidas que são importantes também, ok? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Fica essa atividade, certo? E até a próxima aula, ok? Tchau!